com a mente renovada, não se conforma com o mundo. Romanos 12:2. De memória, sem ler na Bíblia. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Para quê? Fizeram um contratempo, mas saiu. Glória a Deus. Eu tenho uma versão aqui que nos diz o seguinte. Portanto, verso 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão, aleluia, a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável a Ele. Diga amém. Amém. Queridos, sem muitas delongas, a carta de Paulo aos Romanos, ela foi chamada de o mais magnífico evangelho, porque no seu conteúdo, o apóstolo Paulo explica as boas novas, a máxima revelação de Deus ao mundo, por meio de Jesus Cristo. Ele traz à baila a condição humana, discorre sobre o significado de nossa vida terrena e a esperança do porvir. A carta nos transporta aos princípios da verdade, das verdades bíblicas, da verdade de Deus, reveladas em Cristo. É o que ouvimos anteriormente. A carta nos transporta aos princípios da verdade de Deus, revelada em Cristo. Por ela aprendemos a lidar com os problemas. É lindo a palavra, porque através dela nós aprendemos a lidar com os nossos problemas, com os nossos fracassos, com os nossos conflitos. E também a palavra de Deus marca a nossa vida no mundo. Eu não vou ler, mas está aí, quem está com o roteiro, Romanos 3, do 23 ao 27, é algo belíssimo, como Paulo discorre estas verdades. E louvamos a Deus, não é? Por esta edição do nosso congresso, que possamos sair desta confraternização espiritual, com a mente renovada, para guerrearmos as guerras do Senhor, com o propósito no coração de não nos conformarmos com o mundo. Sob a graça de Deus e a ajuda do Espírito Santo, vamos discorrer o nosso tema. E já foi bem falado aqui o significado de uma mente renovada. O que é uma mente renovada? Então, vejamos primeiramente como se define a mente. A mente é a parte incorpórea, inteligente ou sensível do ser humano, não é? Outras vezes, nos dicionários, há outros significados, como a mente como espírito, e até na Bíblia mesmo. A mente como os pensamentos e a mente como o entendimento humano. Já a psicologia, ela define a mente como um conjunto de processos que se desenvolvem de forma consciente e inconsciente e que permite ao ser humano
ter a capacidade de obter informações, associá-las, analisá-las e obter suas próprias conclusões. O próprio Salomão, sábio Salomão, ele afirmou: como pensou no seu coração, assim é. Provérbios 23:7. Por isso precisamos tomar cuidado com a nossa mente, com os nossos pensamentos, até porque os nossos pensamentos influenciam nossas ações. Pensamos, sentimos e nos comportamos. É um tripé. Por isso que o apóstolo Paulo, quando nós analisamos a mente e vemos o que o apóstolo pedia, é algo profundo e abrange todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Bons pensamentos, quando são guiados por Deus, levam ao bem. Porém, quando os nossos pensamentos são maus, levam, como já ouvimos hoje, ao pecado. Diga amém. Amém. Quem está com fome, diga amém. Amém. Olha aí. Mas segura aí, gente, um pouquinho. Tá bom. Então, queridos, portanto, necessitamos renovar a nossa mente para focar as coisas de Deus. Porque já vimos exaustivamente aqui, quando damos corda à carnalidade, vem o pecado. Não vamos ler porque a hora não dá, mas Gálatas 5:16-18 já foi lido inclusive aqui. Nós vemos, se dermos evasão à carne, então vamos viver na carne. Mas quem dá lugar ao Espírito vai viver no Espírito. Lá, Paulo falando, ele fala de uma maneira muito bela aos Romanos 7. A gente podia ler aí para ver que, como humanos, vamos ter sempre esta luta: espírito e carne. Carne e espírito. Lá os Romanos, no capítulo 7, vamos ler só alguns versículos, 22-25. Eu tinha alguns versículos anteriores, mas vamos economizar o tempo. É Romanos 7. Romanos 7. Romanos 7, 22-25. Vamos ler todos juntos, assim dá mais fome e vocês já vão comer. Romanos 7, 22-25. 1, 2, 3 e já. Deu para entender? Paulo disse, gente, o eminente Paulo, ele tinha luta que eu e você temos. Ele disse, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Ele disse, eu sou miserável, miserável homem que sou. Mas depois ele deu um brado de vitória. Mas graças a Deus. Dê graças a Deus nesta manhã. Que esta luta que nós temos do espírito contra a carne, carne contra o espírito, vai chegar o dia. O Senhor já nos deu as armas, como já ouvimos. Mas vai chegar o dia da libertação total. Por isso que devemos seguir fiel ao Senhor. E aí você, quem não tem o livro, você anota 1
Tessalonicenses 5, 22 ao 24. E aí eu coloco o tópico 1. Uma mente renovada pensa nas coisas do alto e faz morrer o terrenal. Já ouvimos aqui também, já aprendemos que para uma mudança de mente, nós temos que vir de cima, nascer de cima, vir de novo, nascer de novo, né? Colossenses 3 e 1, a Bíblia diz, se já... Tá fraco, gente? Senão não me ajuda, não ajuda a velhinha aqui. Não ajuda a Isabel. 1, 2, 3 e já. Se já... Buscai... Onde? À direita de Deus. Quando começamos a pensar, já foi explicado aqui muito bem, os nossos neurônios da parte espiritual, eles são ativados. E eu quero crer que nesse 23º Congresso de Mulheres haverá uma renovação especial nas nossas vidas, nas nossas mentes, porque vamos direcionar todo o pensamento cativo a Cristo e com certeza vamos mostrar a diferença. Em segundo lugar, uma mente renovada não se prende ao passado, mas vislumbra o futuro. Vamos ler os Romanos 4, 17 ao 22. Que nesta manhã, nós como mulheres, não é? Somos suscetíveis e Deus nos fez assim diferentes. E a nossa massa cinzenta é maior do que a dos homens. Porque os homens são mais razão, os homens são mais direção. Deus nos fez assim. O homem ou os homens são mais direção, são mais proteção, não é? Os homens, eles têm esse instinto porque Deus fez assim. Nós, a massa cinzenta do cérebro das mulheres é maior do que a dos homens. Por quê? É só o cérebro, o pastor está dizendo. A ação é do homem, verdadeiramente. Por quê? Porque a emoção está lá, gente. Mas também, não é? O tronco caloso do homem, ele é maior do que o nosso. O nosso é pequeno. E o tronco caloso é onde, não é, vem a fortaleza da musculatura, da ação. Aí a gente não vai seguir entrando nesse assunto. Mas eu quero dizer você, mulher, dê glória a Deus pela sua massa cinzenta. Dê glória a Deus pela sua massa cinzenta. Porque você tem boa percepção. Não é verdade? Você tem paciência. Glória a Deus. A gente tem muita emoção. As mulheres se emocionam muito mais que os homens. Mas também tem mulheres duras que não se emocionam. Não é porque ela está trocada não, sabe? Aí já é outra história. Deve ser sua historicidade de vida, como foi criada, o que passou. Mas eu dou glória a Deus que nessa manhã há renovação. E eu acho lindo. Eu acho que meu filho não lembra. Mas nos congressos das grandes provas, quando eu pensei que queria perder a mente, eu, como entendo um pouquinho da mente, eu sabia os passos que ele estava dando. Não só ele, havia outro obreiro que estava também caminhando assim. E naquele congresso, foi um congresso de tanta prova. Alguém veio e entrou, ficou ali para nos provocar na hora que estávamos falando. Mas foi tão bonito. Quando ele estava falando, eu orei por ele depois. Mas veio descer um capacete do céu.
foi colocado na cabeça dele. Ai, darabachura. Como é bom pensar nas coisas de cima. Ainda que eu e você estamos no processo de transformação. Aí eu tive poder e ousadia de Deus para ligar e orar e dizer: está descendo agora, porque Deus já tinha mostrado. Abre os olhos, Senhor, nesta manhã, das tuas filhas, que tem as massas cinzentas grandes. É um contato muito forte de Deus com quem se emociona também. Já notou isso? Então dê glória a Deus por você. Não queira ser feminista. Seja feminina, que é lindo, que é algo maravilhoso. Nós sabemos que hoje há um deslocamento do lugar da mulher e do homem. Hoje os todos dizem que os homens têm que falar assim e as mulheres têm que falar assim. Mentira de Satanás. Se fala grosso como eu, não tem problema. Mas seja feminina. Deus vai usar você. Não queira imitar ninguém. Seja você mesma. Diga amém. Há renovo de mente nesta manhã, para a glória do Senhor. Uma mente renovada não se prende ao passado. Leia aí Romanos 4, é a história, é o apóstolo Paulo falando do nosso pai na fé, Abraão, que não vamos dissecar nem pormenorizar essa história que me fascina. Mas eu só quero ler o resultado dela com vocês. E você leia alto, como diz o pastor Júnior. Levanta a Bíblia assim, porque agora a barriga já está roncando, mas tudo bem. Vai chegar já já. Romanos 4, 17 ao 22. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Aleluia. E estando certíssimo do que Deus havia prometido. Ele era fiel para cumprir. Tem glória a Deus aí? Tem glória a Deus aí? Não se prenda ao passado. Tem gente que se prende ao passado. Ah, eu fui rejeitada, eu fui abandonada, eu fui humilhada, eu fui injustiçada, eu fui traída. Mas no altar de Deus, neste congresso, Ele vai fechar feridas que estão abertas, renovando a sua mente. Você vai até se lembrar do passado, mas você vai prosseguir. E Deus vai virar a página e vai escrever uma história nova. Filipenses 3 e 7. A minha... Não, é a minha linguagem hoje. 1, 2, 3 e já. Espera aí, porque eu não estou entendendo nada do que vocês estão dizendo. É a fome mesmo, viu?
Renova, Senhor. Aleluia. Eu disse Filipenses, foi? Ótimo. Porque eu estou com uma versão aqui, a nova versão da linguagem de hoje, não dá certo não. Filipenses 3, 7. Vamos lá, queridos. Mas... aí você vai para adiantar o 12. Não que eu já tenha alcançado. Pergunte à sua companheira: você já alcançou? Eu ainda não. Mas vou alcançar. Vai chegar. Não que eu já tenha alcançado. O que mais? Mas prossigo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Uma coisa faço. Diga à sua companheira: vamos fazer esta coisa. Tem coragem de fazer esta coisa? Só fale se tiver coragem. Aleluia. Vamos lá. Diga à sua companheira: o que é que você vai dizer? Tá feio? Diga a ela: esqueça das coisas que para trás ficam. Ficou atrás, mulher. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Sua dor passada neste congresso vai desaparecer. A rejeição vai ir embora. Que são feridas que penetram na alma. Esqueça o que para trás fica. Agora diga para ela: prossiga. Vamos prosseguir. Deus está conosco. Vai haver transformação. Diga amém. Não vos lembreis das coisas antigas, nem considereis as passadas. Quando nos apegamos ao passado, nos deprimimos. Quando nos preocupamos demais com o futuro, temos crise de ansiedade. E quando queremos resolver tudo de uma vez só, temos a síndrome do pensamento acelerado, a cabeça, olha. Brrr. Mas o Espírito Santo, neste congresso, vai colocar tudo no lugar. E você vai glorificar a Deus. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. A coisa vai ser grande, o testemunho vai ser grande, o passado vai diminuir, a vitória do futuro vai ser muito grande que o Senhor dará, porque Ele fará uma coisa nova. Em terceiro lugar, uma mente renovada medita na palavra de Deus. Josué 1:5. O Senhor disse a Josué: medita no livro. Como? Não é para dar descanso não. É de noite, de dia e de noite. Meditar no livro da lei. Aí Satanás não terá brecha. E a mulher de Deus que teme ao Senhor é algo belíssimo. Eu estava dando uma palavra lá às irmãs de Caruaru, e eu falei sobre a minha mãe. Que coisa linda é a mulher estar conectada com Deus, estar com a mente renovada. Minha mãe um dia
chegou no culto doméstico de manhã. Um dos meus irmãos tinha pecado. E Deus tinha falado à minha mãe. E ela chegou no culto doméstico, todos à mesa. Ela olhou assim e disse: o pecador que estiver sentado aqui, confesse. Todo mundo se encolheu. Adolescentes e jovens. Tinham as peraltices da gente, né? E aí, um dos meus irmãos se encolheu mais do que os outros. E aí minha mãe repetiu: o pecador confesse. Porque alguém ontem pecou que Deus me mostrou. Aí nessas alturas, com a autoridade de Deus, meu irmão começou logo a chorar. E confessou mesmo que tinha pecado. Não é bonito isto, gente? Deus quer fazer esse renovo na sua casa. Você ter a liberdade e a abertura com seus filhos, de aconselhar, de falar, e o que esconder, Deus mostra. Veja que lá em Raquel, com Labão só queria ver as ovelhas, só queria o material, não tinha nada de renovo. Raquel subiu num camelo, foi jumento, sei lá, e escondeu os ídolos lá do pai. Até na casa dele tinha ídolos, e ele ficou louco procurando, e aonde estava disse: mate de quem for a culpada. E ele nem teve coragem, nem notou que a menina estava aqui, a filha estava mentindo. Mas uma mulher cheia de Deus, quando olha assim para o filho, está tudo bem, se tiver, tá, mamãe. Quando não, baixa a cabeça. E às vezes nem precisa a gente perguntar. No olhar a gente já sabe. Sim ou não? Sim. Massa cinzenta. Dá glória a Deus aí por ela. Muito bem. Já está na hora, pastor? Falta 5 minutos. Então vamos acabar agora. Como ter uma mente renovada? É tão interessante ter a mente renovada. E o que Paulo disse: tem a mente renovada e transformai-vos. A transformação é o mesmo que a metamorfose. Que a gente, quando era pequeno, no meu tempo, dizia o encantamento, não era? Da borboleta, está encantada a lagarta para sair borboleta. E é tão interessante, as borboletas, não é, passam por esse processo de metamorfose. É a mesma palavra que Paulo usa aqui, como ter uma mente renovada. E a metamorfose, ela se dá a primeira fase é o ovo. E o ovo é da própria borboleta. O ciclo de vida da borboleta começa com o ovo. A fêmea deposita os ovos em plantas específicas, geralmente nas folhas. Esses ovos são pequenos e muitas vezes têm formas variadas. Cada espécie de borboleta tem suas preferências quanto à planta hospedeira para a postura dos ovos. Aí vem a segunda fase, que é a fase da larva ou a lagarta. A lagarta, essa é a fase da larva, né? Quando o ovo eclode, emerge a larva, que é a lagarta. A larva é a fase de crescimento ativo da borboleta. Isso é a transformação. E a gente passa por isso mesmo no Evangelho. Ela se alimenta ferozmente das folhas da planta hospedeira. E durante essa fase, a lagarta passa por várias mudanças, crescendo e se desenvolvendo. Depois vem a pupa ou a crisálida. E esta fase larval, a lagarta forma uma crisálida ou pupa. E durante este estágio, a borboleta está em um casulo protetor. É apertado, mas é protetor. Às vezes você está... O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Às vezes você está no casulo de Deus. E dentro dessa crisálida ocorrem mudanças. As células se reorganizam. E a lagarta, que ninguém quer saber de lagarta, só quer saber de borboleta. Diga à sua companheira, não seja lagarta. Deus quer você borboleta. As células se reorganizam. E a lagarta se transforma em uma estrutura completamente diferente. Que coisa! É a nossa mudança do lado espiritual. Que ninguém entende a nossa mudança. Mas é o Espírito Santo quem faz. E esse processo é chamado de metamorfose. A crisálida pode variar. É tão interessante. A crisálida, ela varia em cor, forma, tamanho, dependendo da espécie. As borboletas que estão aqui, é assim, tem várias cores, tamanho. E passa por várias crisálidas diferentes. Mas todas são borboletas. Todas são transformadas. A fase adulta é a última fase. Na fase adulta, a borboleta emerge, sai da crisálida. E ela desdobra suas asas e secas ao sol. Tem que haver sol. E o sol da justiça é quem faz secar em nós o mau gênio, a precipitação, muitas vezes o temperamento agitado. O que não queremos fazer e fazemos, e o sol está aí secando e colocando cores bonitas em você. Quando você vê, você está ornamentando o mundo. Embora que a fase adulta é a mais curta, mas é quando a borboleta exibe suas cores e padrões característicos. E durante esta fase, a borboleta se alimenta do néctar das flores e desempenha um papel importante na flora. Que Deus abençoe. Que possamos ser e possamos ter esta renovação. Você, como nós na vida espiritual, no casulo, às vezes apertado, devemos renovar a mente. Primeiro, dedicando a Deus tudo o que somos e tudo o que temos. Dedicação é uma manifestação do amor de Deus. Quando você decide se dedicar a algo, está investindo o seu bem mais precioso, o seu tempo. E quantas vezes nós escutamos: por que gastar tanto tempo? Para que investir tanto? Você podia estar fazendo isso, estar fazendo aquilo outro. E às vezes até Satanás, ele não fala no coração, ele não tem permissão, mas no ouvido ele fala e diz: estás perdendo tempo. Para que? Não adianta. Mas nós sabemos que adianta sim. Fomos transformadas. Como devemos nos transformar? Rejeitando o mundo. Já ouvimos aqui hoje. Terceiro lugar, experimentando uma transformação de vida. Há um alvo para o crente: conhecer e experimentar a vontade de Deus. Uma vontade transformada, ou uma vida transformada, experimenta a vontade de Deus. E quando se experimenta a vontade de Deus, nós nos identificamos com Ele. Nós morremos para o nosso ego. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo-a como?
na fé do Filho de Deus. Que Deus nos ajude. Rejeitando o mundo, experimentando uma nova vida em Cristo. Quando deixamos Cristo viver inteiramente em nós, temos satisfação nele. Você tem satisfação em Cristo? Cristo lhe satisfaz. É o mais importante. Quantas vezes, nos nossos momentos com Deus, nós sentimos uma satisfação imensa nele. O que muitas vezes ocorre com muitas de nós mulheres é que queremos que alguém nos satisfaça em tudo, mas ninguém satisfaz o outro 100%. Agora há um que satisfaz. Paulo, ele é muito claro quando diz, lá aos Filipenses, creio que é o capítulo 4, né? Filipenses 4, creio que é. Filipenses 4 e 13. Primeiro ele diz no 13, o quê? Tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí ele segue falando, no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E aí ele fala, e diz que ele fala aqui na lei do contentamento. Mas no verso 19, ele diz, e o meu Deus, segundo as suas multiformes riquezas, as suas grandes riquezas, a sua multiforme graça, suprirá o quê? Todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se sua necessidade é física, Deus supre. É emocional, Deus supre. É espiritual, Deus supre. É biológica, Deus supre. É material, Deus supre. O nosso Deus supre as nossas necessidades. Como viver uma vida de transformação? Falei rejeitando o mundo, experimentando transformação de vida. E em terceiro lugar, vivendo uma vida de adoração. Não há coisa melhor para nós, mulheres queridas, termos uma vida de adoração. Lá no livro de Marcos, no capítulo 14 e o verso 3, eu já estou por terminar. Marcos 14 e 3. Diz-nos assim. Como é que diz? Estando ele em Betânia, quem foi que veio à mesa onde Jesus estava? Uma mulher. Você sabe o nome dela? Aqui não diz. Trazendo um frasco. O que ela fez? O perfume muito valioso de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Adoração. Adoração é um momento muito valioso. Se você não tem por dia um momento de adoração a Deus, vai ser difícil a transformação. Mas saia a partir deste congresso, ponha no seu coração derramar o melhor sobre o mestre. A mulher, por certo, veio escondidinha, que aquela reunião não a cabia. Ela não era para entrar, mas ela disse: aonde o meu mestre está, eu tenho que ir lá. Eu vou prestar-lhe adoração.
E a verdadeira transformação efetuada por Deus conduz à adoração. Ela foi transformada. Alguém disse que foi Maria, que ele expulsou demônios. Outros dizem que foi a outra Maria. Mas no caminho da adoração, o que eu quero lhe dizer, mulher cristã, é que você deve ter passos, dar passos para viver uma vida renovada. Eu coloquei alguns versículos, mas não vai dar para falar. Primeiro, viva uma vida de adoração, e para você ter adoração, você tem que pôr o seu foco em Deus. Você não tem que pôr o seu foco na dificuldade, na luta, na prova, no que falam de você, no que lhe apontam. Não, o seu foco é Jesus. Eu só quero Jesus, eu respiro Jesus, eu vivo Jesus. Aí seguramente as flechas de Satanás vêm, mas aí numa vida de adoração, ela está cheia do óleo do céu. Então as flechas não alcançarão. Elas caem, elas resvalam. Porque tem óleo. Tem unção. Adorar. Põe um foco em Deus. Jeremias 10:6 é bem claro. Ponha foco na grandeza de Deus. Grande não é sua luta. Grande é o Deus que você serve. Grande não é sua prova. Grande é o Deus que você serve. Põe o foco na grandeza de Deus. Jeremias, pois, você pode anotar Jeremias 10:6, Neemias 1:5. Ele pôs o foco em Deus. Tem coisa, mulher, para que a mente seja renovada, você tem que guardar silêncio, você tem que fazer como Neemias, você tem que reconstruir, e muitas vezes sem falar. A reconstrução é em silêncio. Neemias, quando foi olhar o estrago, a Bíblia diz que ele mesmo relata, ele disse: eu estava na minha mula e fui calado, não disse a ninguém, não falei nada a ninguém, nem com a mula que eu estava montado nela, eu falei para que ninguém ouvisse. Tem coisas, tem processos, que para a gente passar, você não pode abrir a boca. É como Ana lá ajoelhada, só gemendo e chorando. Eli, em vez de olhar outra coisa, foi olhar que Ana estava abrindo e fechando, balbuciando. E disse: ela está bêbada, percepção errada. Mas o Deus de Ana teve a percepção certa. Ele não erra. E como ela adorava, ela era humilde. Ela disse: não, meu Senhor, não tenha a tua serva como filha de Belial. Aí não dá, vamos seguir. Ponha o foco na grandeza de Deus. Lute contra seus medos em nome de Jesus. Segundo Crônicas 20, a Bíblia diz que o rei Josafá recebeu a notícia da guerra que viria contra ele. A Bíblia diz que ele começou a chorar. E ele disse: Deus, eu estou com medo. Não dá tempo da gente ler. Mas ele disse uma coisa: os meus olhos, o meu foco está em ti. E eu estou vendo que a coisa está ficando séria, Deus. Ele convocou o povo e disse: vamos jejuar. Alguém prega que jejum não tem jeito, jejum transforma. Jejum vira cativeiro. Jejum faz com que o juiz lavre a sentença. Jejum, aleluia. Como eu já presenciei marido divorciado há 15 anos, ele lá na fábrica, Deus dizer para ele: se você não voltar para a velha sua, eu vou lhe matar. Aleluia. Jejum e oração ainda faz.
Jejum e oração muda quadros. Jejum e oração ainda vai na prisão e tira filhos de crente que ora. Ah, mas ele não presta. Ele não serve para nada, mas seu jejum está diante de Deus. A renovação na sua família. Saia deste congresso certa. Que o Deus dos céus. Louvor, jejum e oração. Não há como não se renovar. Você deve ter o seu quarto de guerra em casa. Não é só orar no círculo de oração. É você ter seus momentos íntimos com Deus. E quem fala com Deus tem resposta. E o homem de Deus, a Bíblia diz que ele convocou o povo, disse: vamos orar, vamos jejuar. E Deus usa um dos seus servos ali e começa a dar as estratégias. Você vai receber estratégias de Deus neste congresso. E você vai vencer. Aquele marido que você não está aguentando, Deus vai renovar. Vai haver uma coisa nova. E vai começar em você. Depois vai chegar lá. E Deus deu aquela estratégia. Geralmente numa guerra, quem vai na frente é os que têm armas. Mas Deus, quando quer dar vitória, Deus dá como Ele quer. Deus disse: eu vou fazer uma coisa diferente. Você crê que Deus vai fazer uma coisa diferente? Deus não é Deus de mesmices. A vitória que Ele dá uma, não é obrigada a dar do mesmo jeito a outra. Quando a gente vê Ele curando, Ele curou um cego, deu uma cuspida no olho de um. Quem sabe pregar bem nas cuspidas, a irmã Saronita. Ele cuspiu o olho do cego. Na outra, ele cuspiu no chão, juntou com areia. Quem já viu curar cegueira com um grão de areia? São estratégias e coisas diferentes do céu. Aí vai. E eu não sei nem como o homem foi. Eu acho que doendo, foi embora lavar, mas no caminho houve o milagre de Deus. No caminho de volta para casa haverá milagres. Você receberá notícias. Lute com esse medo. O medo detém. O medo lhe deixa distímica. Mas nesta manhã, Deus vai lhe dar arma. E uma das armas que Deus deu a Josafá, disse: vai ser diferente. Bota os cantores na frente. Olha os cantores. Olha aí, Maceió. Bota os cantores na frente. Eu vou terminar. O pastor está aqui. Quando ele disse amém, misericórdia. Eu queria que as meninas viessem para o pastor. Pastor, deixa para encerrar, cantar um hino, aquele do renovo. Quem tá almoçando está renovando o bucho. Mas o estômago. Mas a gente vai renovar o espírito, quem ficou aqui dentro. O vaso é de barro, mas a excelência é de Deus. Põe os cantores na frente. Deus disse: e a infantaria, Senhor? Para trás. Vai o último. Quem vai na frente é o louvor. E quando começaram a louvar, escute pela fé a emboscada que Deus vai colocar. O inimigo vai correr com medo dele mesmo. Aleluia! Quando começaram a cantar, Deus desbaratou o exército inimigo. Ponha o foco na grandeza de Deus. Lute contra os seus medos. E tem uma coisa tão linda. Conte com a presença de Deus, mulher. Moisés sabia o valor da presença de Deus. Deus disse: o povo é rebelde, eu não vou com você, Moisés. Moisés disse: eu quero um renovo aqui contigo, Senhor.
Senhor, uma oração convencer Deus, mulher. Tua oração vai convencer Deus. Eita, passarada, lá, você pode ter tudo, não falta nada. Mas há alguma coisa que você veio neste congresso pedindo a Deus. Eu te quero dizer que Deus vai te responder. Deus vai entrar com providência na tua família. Haverá calmaria, haverá paz. Marido se unirão à mulher, mulher se unirá ao marido. Filhos virão para o seu regaço, diz o Senhor. Aleluia. Moisés disse, Deus, Êxodo 33, o que é que vão dizer do Senhor? Não faça isso, meu anjo é quem vai. Não quero anjo, eu quero o Senhor. Aí Deus diz, Moisés, tá bom, eu te conheço pelo nome. Diga assim a tua companheira, Deus te conhece pelo nome. Aí vai fazer uma coisa. Como eu te conheço pelo teu nome, não vou mais enviar o anjo. Agora vai a minha presença mesmo contigo. Recebe a presença de Deus 24 horas. Teus filhos serão discípulos do Senhor e haverá paz. Aí Moisés gostou da coisa. Aí disse, Senhor, agora eu quero mais uma coisinha. Se o Senhor me conhece pelo nome e vai comigo, agora eu quero a glória. Mostra-me a tua glória. Fica em pé, com a autorização do anjo da igreja. Eu quero ver a tua glória. Aí Deus disse, Moisés, ninguém me vê não. Ninguém me vê, Moisés, mas tem um lugar. Andaramasuribicanda, na brecha da penha. Meu rosto você não vai ver, mas a minha glória vai passar. E quando eu passar de costa, se você estiver ligado, se você perceber, te liga, mulher. Deus vai fazer uma coisa linda agora aí. Ó, quando Moisés ficou ligado, quando percebeu, Deus misericordioso, a glória desceu. Quando Moisés saiu, ninguém podia ver o rosto de Moisés, porque a glória de Deus brilhava.